Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 27º encontro sobre o estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Continuamos no capítulo 9, que é um capítulo bem longo, mas muito interessante para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? O capítulo 9, o título é Para Além da Felicidade e da Infelicidade, há a Paz. Então, nesse capítulo, ele vai enfatizar a questão da paz, né? Aquela paz nossa de espírito, aquela calmaria interna, e o quanto isso faz com que sejamos plenos nas nossas vidas. Então, ele vai trazer essa questão durante todo o capítulo. É um capítulo muito importante. Eu até aconselho que releiam esse capítulo com bastante atenção, porque com certeza a cada lida mais coisas serão absorvidas, né? Entendidas de tudo que ele fala ali, e muito relevantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, né? E para essa busca da nossa felicidade mesmo, né? Essa calmaria é que vai realmente nos colocar nesse caminho promissor, onde a gente é mais pleno, onde todas as situações, por mais difíceis que elas sejam, elas vão trazer um ensinamento, elas vão nos emocionar, elas vão fazer com que a gente pegue algumas coisas que se a gente não tiver esse olhar, nós não vamos pegar, né? Então não basta apenas sermos felizes, não é essa a questão, né? A questão é nós evoluirmos, é nós ampliarmos a nossa consciência. E a nossa consciência, ela só vai ser ampliada realmente se nós tivermos uma visão de conjunto, abrirmos esse leque que existe em nossa frente, de possibilidades, de todo tipo de possibilidades, sem ficar escolhendo, né, essa não, essa sim, essa é ruim, essa é boa, sem essa questão, apenas vivenciar, seguir o caminho e aprender com esse caminho. Então, esse capítulo, ele é muito interessante por conta de tudo isso que ele faz com que a gente reflita, né? Então, relembrando da última vez que nós conversamos, ele falou da impermanência e os ciclos da vida, que um ciclo poderá demorar um pouco mais ou um pouco menos do que outros, com uma diferença, né, de tempo entre um e outro. Alguns são mais rápidos, alguns são mais lentos. Existem nas nossas vidas grandes ciclos, aqueles ciclos grandes mesmo, que levam muito tempo, né, onde a gente vive uma série de situações sequenciadas. O interessante, eu aqui lembrando agora nesse momento, né, da minha vida mesmo, eu sempre disse para mim mesma, assim, que a minha vida sempre foi feita de ciclos, mesmo sem ter estudado sobre isso. Eu já dizia isso para mim mesma, e eu sabia exatamente os ciclos da minha vida, quando ele começava e quando ele terminava. Eu poderia ver isso no decorrer da minha vida. E não tem nada a ver com a questão de ser criança, adolescente, adulta, idade mais avançada. Não é esse o ciclo que eu digo, né? Eu via o ciclo de acontecimentos na minha vida e como eles iam se desenrolando e quando eles chegavam no fim para mudar e ser um outro ciclo, né? Então, eu percebo que além dos ciclos da natureza, onde nós estamos também inseridos, né, com as nossas vidas, as fases da nossa vida, as fases biológicas, ainda existe também esses ciclos que são de sequências de acontecimentos, que se desenrolam. E se a gente parar para lembrar de como foi cada um desses ciclos importantes na nossa vida, nós vamos observar como ele teve um início
um meio, ali um desenvolvimento, e como ele foi indo para o fim, caminhando para o seu final, para que outro ciclo de acontecimentos se iniciassem, né? E a gente pode ver também quando a gente fica se segurando em um ciclo, não deixando que ele termine. Então, hoje, com todos esses conhecimentos que a gente tem, né, através dos estudos, através desse livro mesmo que nós estamos aqui toda semana estudando, nós podemos observar hoje os aprendizados que eles nos trazem, esses ciclos, até aqueles que passaram, né? Por que a gente fica se segurando em um ciclo? Por que a gente não aceita que chegou ao fim? Por que a gente não aceita que o novo entre? Aquilo que é novo comece a fazer parte da nossa vida. Por que a gente quer ficar se segurando em situações que já não servem mais? Né? Não é natural. É a mesma coisa que o fim de uma planta, chegou o fim dela, e nós queremos a todo custo que ela continue com o mesmo viço de quando ela ainda era uma planta jovem. Não tem como fazer isso. A natureza, ela segue o seu curso. E os nossos ciclos, eles também são a nossa natureza. Eles também vão seguir. Não tem como a gente segurar. Então, aí mora a nossa dor. Quando a gente não permite que as coisas aconteçam e sejam e fluam como precisam fluir, né? Então, essas colocações trazidas aqui no livro, conforme a gente vai lendo, a gente vai se observando, né? Se observando a própria vida, observando o nosso desenvolvimento e quais foram os nossos aproveitamentos de todas as situações vividas. Não são situações aleatórias. Não existe nada aleatório na nossa vida. Cada coisa que acontece tem um propósito. E nós trouxemos isso, essas coisas que nos acontecem, de acordo com o que a gente sente, com o que a gente produz com o nosso pensamento e com o nosso sentimento, e com as nossas ações. Então não existe nada aleatório. Tudo que acontece conosco vem para nos ensinar algo, né? Às vezes, a nos ensinar que o ciclo terminou e que é hora de seguir, né? Então, eles dizem aqui, né, no livro, muitas doenças são criadas através da luta contra os ciclos de baixa energia. Olha que interessante. Os quais são vitais para a regeneração. Então, tanto na parte biológica nossa, quanto nessa parte da vida que envolve, né, situações, em todos os momentos da nossa vida, nos ciclos, sempre vai haver o ciclo de baixa energia e o ciclo de alta energia. Então, naquele momento em que nós estamos ali no nosso máximo, isso acontece com a nossa vida biológica. Existe lá um momento na nossa juventude que nós estamos no nosso máximo. Estamos dando 100% da nossa energia para a nossa vida. Nós temos isso. Só que chega mais adiante, nós já estamos caminhando para um ciclo de baixa energia. Então, isso falando de forma biológica, né? Da vida orgânica, a nossa vida orgânica, né? Agora, se a gente pensar nos ciclos de acontecimentos, também vai ser da mesma forma. Então, um relacionamento, por exemplo, que é o que ele está tratando bastante nesse capítulo, né? Um relacionamento, ele sempre vai estar num ciclo alto e baixo, porque isso faz parte do fluir, né? Do fluir da energia. Isso é que faz parte. Então, nós temos que ter esse respeito pelos ciclos de baixa energia. Talvez seja o momento da gente ter aquela introspecção, da gente ficar mais calmo
e aceitar esse momento. Respeitar também a nossa parte física e orgânica, quando nós não estamos com aquela energia toda, né? E nós precisamos nos recolher, porque o que acontece, né, quando a gente não faz isso, né? Vamos supor que nossa vida ela está sempre muito atribulada, cheia de coisas, cheia de compromissos, com uma avalanche de situações que nos envolvem, e isso é o tempo todo, e chega aquele momento nessa conturbação, chega aquele momento em que nós estamos no ciclo de baixa energia, só que a gente não respeita e a gente continua essa vida voltada para o exterior, né? Dessa forma conturbada, sem respeitar isso. O que vai acontecer é o que ele diz aqui, a questão das doenças. Nós acabamos gerando doenças, porque a natureza é sábia, a gente acaba gerando doenças porque o nosso ser, tanto orgânico quanto psíquico, precisa ficar ali quietinho para se regenerar, para repor as suas energias. E chegou o momento de dar um tempo, de ir mais leve, de ir mais devagar. E se a gente não fizer isso, a natureza, o fluxo da natureza, vai fazer por nós. Então, muitas doenças, elas acabam sendo geradas nesse tipo de situação, quando não existe essa observação e esse respeito aos ciclos de baixa energia. A saúde também está sujeita aos ciclos de alta e baixa energia. Então, essa é uma informação muito importante para nós. Sabendo disso, nós temos que nos observar melhor. Em que momento nós estamos hoje? Estamos respeitando o nosso momento? Em relação à vida que a gente leva, com essa relação que a gente tem com o mundo externo, os nossos trabalhos, relações com as pessoas, os nossos relacionamentos com as pessoas, nossos estudos, enfim, tudo que a gente faz, nós estamos observando em que ciclo nós estamos, se é no ciclo de alta energia, ou se é no ciclo de baixa energia, e nós estamos respeitando esses ciclos. Então, essa foi uma dica muito importante, muito valiosa, para que a gente possa ter uma vida saudável. A inteligência do organismo poderá tomar conta de si e, como medida de proteção, criar uma doença para o forçar a parar, a fim de que a necessária regeneração possa ter lugar. Então, olha só, às vezes a doença faz você parar. Ela para você, já que você não para. Você não sabe o momento de parar. É como uma briga. Se você está brigando, não tem aquele momento de parar, porque além daquele ponto máximo, pode acontecer alguma coisa muito grave. Tem momento de parar. É a mesma coisa em todos os sentidos da nossa vida. Todos. Às vezes, se a gente insiste em fazer algo, não respeitando o ciclo em que se encontra, é aquele fazer a mais ali que estraga tudo. Se a gente ficasse quietinho ali, respeitando o nosso ciclo, o ciclo da vida, talvez em seguida, conforme fosse subindo de novo esse gráfico, as coisas voltassem a prosperar e continuasse aquele caminho, né? Então, não significa que quando o ciclo fica de baixa energia, é porque vai acabar tudo, nem sempre. Na natureza, né? Na natureza, por exemplo, uma planta, o que morre da planta? Não é a planta inteira, morre a flor. A planta fica lá. É a mesma coisa na nossa vida. Se eu tenho um relacionamento e eu respeito o momento,
de que, puxa, agora a gente está um pouco mais distante. Se a gente respeita isso, morreu só aquela flor. Daqui a pouco a planta está gerando outra flor. Porque ela entra naquele ciclo de alta energia. Assim são os nossos relacionamentos. Assim é a vida. E a gente pode observar. É tudo na vida. Tudo na vida parte desse princípio. Porque essa, né, é uma lei da natureza. É uma lei divina da natureza. Assim as coisas são. Porque tudo é regido por uma mesma lei. E por isso, nós temos que respeitar. Porque senão a gente sai da natureza. Sai, né? Da saúde da natureza. Como acontece com tudo que a gente faz e que é excessivo e que nos prejudica. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e de todas as situações. Buda fez disso o núcleo central dos seus ensinamentos. Então, Buda, ele já ensinava isso, né? Tudo é impermanente. Não adianta nós resistirmos. Nada é para sempre. Nenhuma situação é para sempre. Isso, no meu entendimento, eu acredito que um estado de coisas seja impermanente. Se a gente consegue vencer esse estado de coisas que tem essas impermanências e a gente respeita isso, muitas situações podem ir evoluindo cada vez mais. Como um relacionamento, que é o que é mais falado aqui no capítulo, né? O relacionamento não precisa morrer. Não precisa. Mas ele vai trazendo novos frutos, não é? Nós precisamos permitir que esses novos frutos sejam trazidos ao relacionamento. Nós precisamos confiar, sim, que esses novos frutos virão, né? E que o que já foi precisa ficar lá. No passado já foi. Não é? Então, é buscar ver a vida de uma maneira realista, como ela realmente é. Não adianta ficarmos com sonhos e ilusões e depois, né, quando as coisas não acontecem como a gente sonha ou idealiza, aí a gente se desilude. As expectativas que não acontecem como a gente quer, aquelas expectativas que a gente tem, não acontecem e a gente se frustra. Então, a melhor coisa é nós seguirmos com o fluxo da vida. A impermanência também é fulcral nos ensinamentos de Jesus. Ele também trouxe isso. Ele disse assim: não junteis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões os assaltam e roubam. Ou seja, o que é um relacionamento, amor? O que é isso? Se a gente só pensar no amor, num relacionamento, baseados aqui no que a gente tem na Terra, esse relacionamento, ele será consumido pelas traças e pela ferrugem, não é isso que ele está querendo trazer aqui? Como tudo. Hoje você tem um dinheiro, daqui a pouco vem um ladrão e te leva. Você não sabe se vai ou não vai acontecer. Às vezes a gente faz de tudo para nos proteger e mesmo assim acontece. Não é? Agora, onde eu vou colocar o meu tesouro, o tesouro do meu coração? Não são nas coisas impermanentes aqui na Terra. Então, um relacionamento de amor
baseado aqui na impermanência da Terra e baseado na ilusão, só tem um caminho, né? O fim. Agora, um relacionamento baseado em algo maior, que transcende isso, essa impermanência aqui da Terra, ele transcende. Quando o relacionamento transcende, ele é um relacionamento iluminado, que no livro foi falado, em muitos capítulos aí, foi falado isso, né? Então, os relacionamentos iluminados, eles propõem justamente isso. Você colocar o tesouro do seu coração não naquilo que vai ser consumido pela ferrugem, mas em algo que vai além, que não vai morrer. Num amor que não vai sucumbir. Ele não é baseado no ter coisas na Terra. Então, se não tem as coisas, se existe alguma escassez aqui na Terra, se acontece alguma coisa, o amor já morreu, morre. Esse é o amor, é o relacionamento baseado nisso que Jesus aqui falou. As traças vão consumir, e a ferrugem, né? É esse tipo de relacionamento que o único fim é deixar de existir. A mente se agarra e se identifica com situações e pessoas que ela pensa que agora a façam feliz. Por isso, a mente não gosta de deixar ir, não aceita o soltar. Então, você tem uma pessoa ali e você acha que ela é a única que existe na face da Terra. Às vezes ela quer ir, você não permite, você segura, porque você tem essa ilusão de que essa pessoa é que te faz feliz. Então, a mente faz isso. Porque quando ela solta, ela sente que está perdendo, que está indo embora. É como se ela estivesse ficando sozinha. E não é bem assim, né? Isso é uma coisa da mente. Só que os relacionamentos iluminados, eles não estão baseados na mente. A mente quer manter o ser em uma zona de conforto, uma situação fixa, porque o que é fixo é certo, está ali. Nada vai prejudicar ou vai trazer o fim, fica ali, aquela coisa parada, sem nenhum perigo, né? Não corre perigos. Então, é uma situação fixa que não represente uma ameaça da perda daquilo que ela considera ser a felicidade. A felicidade precisa ser eterna. Então, você sempre tem que estar feliz, porque senão você é uma pessoa que sofre, você entra naquela emoção e você fica na emoção. Você é aquela emoção negativa que te consome. Ela deixa de ser apenas uma situação, algo que acontece na vida, para ser a emoção que você é. Então você é infeliz, você é triste. Você para de ver a situação para ver o que você acha que você é. Por isso que a mente, ela quer manter. Se aquela pessoa trouxe felicidade um dia, pronto, agora essa pessoa está perdida, ela vai ficar ali, ela está presa e acabou. Não tem mais jeito. Porque ela tem que ficar ali. Não se aceita que isso pode mudar. As pessoas mudam. A cabeça das pessoas mudam. Muitas vezes as pessoas começam juntas, pareadas ali, no mesmo nível de consciência. Só que durante a caminhada juntos, vão acontecendo as diferenciações de uma consciência para outra.
dependendo da busca de cada uma. E na maioria das vezes existe um afastamento, porque as pessoas mudam, ninguém é igual a vida inteira. Então, para que se fique junto realmente, e sempre realmente numa satisfação, é preciso que se olhe muito para esse relacionamento. É preciso que se caminhe junto. Porque a partir do momento que um vai para um lado e o outro começa a ir para o outro, e começa a ver aquela distanciação, começa a ver aquele ato enorme, cada vez mais enorme, não tem como aquilo prosperar. Não existe mais sinergia, não existe mais nada. Então, talvez seja a hora de soltar. Não é? Não existe felicidade eterna. Porque a vida é impermanente. Simplesmente isso. A vida, o fluxo da energia da vida é uma onda que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então, como que vai ter só felicidade? É a mesma coisa do yin e o yang. Não é? As polaridades têm que ter duas. Então, como vai ter só felicidade? Se a gente começa a parar para refletir sobre as coisas, com certeza, muitas coisas começam a mudar na nossa vida. Até mesmo, ou principalmente, os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos começam a ser modificados aos poucos, porque a gente vai entrando numa outra forma de pensamento. E quando a gente entra nessa outra forma de pensamento, nós geramos outras formas de emoções e de sentimentos. E nós nos libertamos de muitas coisas que nos deixavam presos, como numa gaiola, não é? O ser real, que considera a impermanência da vida, vive no fluxo da energia universal, que é dinâmico o tempo todo e que traz novas situações baseadas nos ciclos de energia alta e baixa. Então, quem está ligado a isso? Quem está conectado ao fluxo da energia universal? Não é a mente, não é o ego, é o ser real. Para ele, não é a mesma coisa que acontece com a mente, é o contrário. Se a gente começa a se conectar mais com esse ser real, nós começamos então a ver o aprendizado em todas as situações, a tentar entender realmente por que as coisas acontecem conosco. Não adianta a gente querer entender o que acontece com o mundo, com o universo, se a gente não sabe nem arrisca a imaginar o que acontece com a gente. Por isso que o autoconhecimento é a única chave que nos leva à liberdade. Não existe outra. Pode-se fazer o que quiser. Pode-se fazer terapia. Se a pessoa vai fazer uma terapia, mas não está em busca do seu autoconhecimento, não está disposta a mudar atitudes, a rever pensamentos. Se a pessoa vai achando que vai encontrar algum milagres em técnicas, porque se eu fizer uma hipnose eu vou mudar completamente. Porque se eu fizer a técnica X e Y eu vou mudar. Não. Esses são só facilitadores. Você precisa procurar melhorar o seu autoconhecimento. Aí as técnicas, elas podem vir como auxiliadoras. Então não existe mágica. Estou até me lembrando agora dos orientais, né? Os hindus. Os hindus,
aquelas pessoas que costumam fazer as suas meditações, né? Os antigos hindus, principalmente, que a gente lê das literaturas, né? Que nós podemos estudar vários assuntos referentes, né, a chakras, a corpos, a toda essa questão energética que a gente estuda aqui no Ocidente. Eles têm uma outra filosofia. A meditação, por exemplo, né, lá, é uma outra filosofia. Eles não buscam desenvolver os chakras para ter alguns fenômenos, para desenvolver fenômenos parapsíquicos. Eles não buscam fazer isso. Eles não correm atrás do fenômeno. Eles não fazem isso. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu ainda não dei nenhum curso de chakras, eu dei só um workshop, foi justamente porque eu quero trazer, né, os pensamentos que eles trazem em relação ao autoconhecimento quando se fala dos chakras, que é muito interessante isso. Por quê? Porque eles não vão atrás disso. Eles querem o autoconhecimento. O estudo de cada chakra é focado no autoconhecimento. E todo o caminho deles é focado nisso. E vocês podem observar, podem ir lá nos canais do YouTube, onde tem aqueles orientais, né? Aqueles gurus lá, orientais e tal. Podem ver do que eles falam. Podem observar. É sempre na questão do autoconhecimento. Porque o que vai trazer o desenvolvimento para a pessoa é isso. Então, eles estudam os chakras no autoconhecimento. E eles vão trabalhando, então, as suas questões emocionais, eles vão trabalhando as suas crenças limitantes, é isso que eles vão fazendo. E conforme eles fazem isso, eles vão ativando os chakras. Porque isso é o caminho. Esse é o caminho. Inclusive, até o estudo da Kundalini, ele traz isso, né? Essa questão do que realmente faz essa energia. Qual é a função dela para nós? A energia da construtora. Né? Então, tudo isso é estudado por eles por esse viés. E por que será, né, que é tão importante a gente buscar esse autoconhecimento? Se eu vou trabalhar os chakras, por exemplo, com os exercícios bioenergéticos, eu tenho que focar nos chakras e no meu autoconhecimento. Porque senão fica uma coisa só busca de fenômeno. E aí sim, você vai ter um mau uso de técnicas e seja lá do que for que você entrar em contato. Aí tem um mau uso, né? Então, podemos aqui fazer uma analogia com uma pessoa sozinha num barco no meio do mar. O que faz aquela pessoa sozinha num barco lá no meio do mar? Como ela se sente? Perdida, né? O que acontece ali no meio do mar com uma pessoa nessa situação? Ela pode entrar em desespero, mas quem vai entrar em desespero? A sua mente. É a sua mente que vai entrar em desespero. Porque a mente, ela vai trazer aquele medo de ser aniquilado, como a gente já falou várias vezes. Agora, quando a gente se linka ali com o nosso ser real, ele não vai ver dessa forma. O que eu aprendo com essa situação aqui? Porque tem o que fazer. Quem fica em desespero não é o ser real, é a mente. E vai aprender o que em desespero? E o que isso vai resolver? Não vai resolver. Então, é uma situação terrível se uma pessoa ficasse numa situação dessa, mas o que teria para ser feito? O quê? Né? Em quantas vezes a gente se vê assim, numa situação de desespero, e entra
naquele desespero e não encontra solução para nada, fica doente e ainda não aprende nada com aquilo. De que adiantou? Então, parece assim, muito difícil isso. Mas, na verdade, isso depende apenas de você começar a mudar mesmo as suas crenças e a sua forma de pensar. O problema não é o acontecimento em si. Porque o acontecimento é aquilo ali, acabou. Não tem o que mudar ali. Já está acontecendo daquela forma. Não tem o que mudar. Mas talvez a nossa forma de ver a situação, as nossas decisões, aquilo que a gente encontra para fazer naquele momento, pode ser que nos salve a vida, nos traga melhores soluções, né? E isso tudo é uma forma de viver diferente, que nós vamos desenvolver. É lógico que se a gente sempre disser para nós mesmos, isso é impossível, isso não existe, é lógico que realmente não vai acontecer mesmo, porque nós já estamos fazendo esse decreto, né? Que isso não existe. O ego entra em desespero se estiver só. Lembra do barco? O ser real entende isso como uma situação da vida e vê a solidão como uma oportunidade de crescimento. Essa analogia do barco pode ser qualquer situação na nossa vida, em que a gente solte, deixe ir e fiquemos sós. O que fazer? Entrar em desespero? Ou aprender com isso? Então, quanto mais nós validarmos essas ideias dentro do nosso ser, quanto mais nós contarmos isso para nossa mente, gerarmos essa realidade diferente, mais ela vai fazer sentido para a nossa vida. Aos poucos, a nossa realidade não é mais aquela do desespero. Aos poucos, a nossa realidade é uma realidade mais tranquila. Com certeza. Basta que a gente queira. Porque o ser humano, ele tem uma característica muito importante, que é a capacidade de ter essa resiliência, né? A resiliência mesmo de se reerguer de uma situação difícil, de se reinventar. O ser humano, ele tem a inteligência a seu favor. Ele tem a criatividade. E isso tudo só será possível de ser usado se a mente for controlada. Se a mente ficar em seu lugar e prestar o serviço que ela precisa prestar, que ela veio para prestar. Ela veio para prestar esse serviço para nós, né? O de nos ajudar a seguir no caminho, mas não no caminho limitado, como se fosse aquele cavalo com a viseira. Não, é no caminho amplo, porque nós podemos. Não oferecer resistência à vida é estar num estado de graça. Olha, quando a gente fica tranquilo, acontece, a gente deixa acontecer. Já fizemos tudo, tomamos todas as precauções, fizemos o que tinha que ser feito, mas não aconteceu como nós gostaríamos, deixa acontecer. Para de resistir. Basta se perguntar, essa resistência vai ajudar? Essa coisa, esse evento vai deixar de acontecer se eu ficar aqui resistindo? Se eu não aceitar? Se eu ficar revoltado? Vai deixar de acontecer? Se eu ficar de mau humor? Se eu entrar em erupção ou se eu entrar em depressão? O evento vai deixar de acontecer? Não.
Não vai. É um estado de graça, de bem-estar e de leveza. Esse estado deixa de depender de coisas que sejam, de certo modo, boas ou más. Então não importa se é bom ou mal. É lógico que se é bom a gente gosta mais, né? Mas, dentro dessa forma de ver a vida, se ela é ruim, a gente também vê o aprendizado. Se ela é boa, a gente também vê. Nas duas formas a gente está vendo os aprendizados e o que a vida está querendo nos contar. Poderá parecer um paradoxo, e, no entanto, quando a sua dependência interior da forma desaparece, as suas condições gerais de vida, as formas exteriores, tendem a melhorar muito. Então, olha, ele diz que parece um paradoxo, né? Como assim um paradoxo? É ruim, mas é bom. Entendem? É um paradoxo, né? Ah, isso é ruim, mas é bom. Não é? Então, parece um paradoxo, mas na verdade, quando a gente aceita que é desse jeito, e a gente relaxa, e a gente deixa fluir, ele diz aqui que as formas exteriores, ou seja, os acontecimentos, as coisas da nossa vida, começam a melhorar muito. Por quê? Porque quanto mais a gente foca em algo que a gente não aceita, naquela não aceitação, é aquele algo que nos incomoda, que a gente não quer. Então, quanto mais a gente está focando ali, mais a gente vai encontrar isso na nossa vida. Mais a gente vai encontrar essas pedras parecidas aí no nosso caminho. Então, o grande segredo não é ser passivo, é ser ativo, sermos ativos. Uma vez que não tem mais jeito, que a vida é assim, acabou e aconteceu da forma como aconteceu, é seguir, é aceitar, seguir em frente, aprender com isso, aprender a lição, ver onde aquilo trouxe o aprendizado que a vida está me trazendo, porque quem trouxe esse acontecimento, quem trouxe esse evento? Nós mesmos, nós que trouxemos, porque a gente precisa esse aprendizado. Nós estamos querendo isso para nós, por mais que a gente ache que não. Mas, se a gente começar a observar a nossa vida, nós vamos perceber, poxa, por que acontece isso comigo? Tá, onde que eu estou atraindo isso? Em que ponto que eu estou atraindo isso? E a gente começa a procurar na nossa vida. Qual é o ponto que está fazendo com que isso chegue, com que isso aconteça? E de novo, de novo, de novo, de novo. Se acontece repetidas vezes, é porque tem alguma coisa que eu não vi que eu preciso ver. Tem alguma coisa aí. Então, nós temos que estar sempre muito atentos. E para estarmos atentos, nós temos que estar no agora. Agora. Não no passado. A gente não precisa focar no acontecimento e na emoção que aquele acontecimento nos trouxe. A gente observa o que aconteceu, as características daquilo. E a gente olha para a nossa própria vida, que a resposta está em nós, sempre. E a partir do momento que a gente descobre, a gente aceita e segue, a tendência é melhorar muito. As coisas, as pessoas ou as condições que pensava serem necessárias para a sua felicidade chegam-lhe agora sem trabalho nem esforço da sua parte, e você tem a liberdade de as gozar
e de as apreciar enquanto durarem. Então, conforme você vai levando essa vida diferenciada, aquilo tudo que você sempre quis e que você se matava lá para conseguir, era difícil. Observem as coisas que tá tão difícil, que não importa o que seja feito, não acontece, não desenvolve. Observa isso. Tem alguma coisa aí que você precisa aprender. Enquanto você não observar esse aprendizado, aquilo vai ficar empacado. Porque você não pulou de fase. Você não foi adiante. Não tem como a evolução dar saltos. Não é isso que a gente ouve sempre? Que a evolução não dá saltos? Estarmos numa situação diferente é evoluir. Então, a nossa evolução não vai dar saltos. Enquanto a gente não aprender a lição anterior, a gente não vai para a próxima lição. Não vai. E aí, quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos poder apreciá-las, estarmos presentes para vivenciá-las, sem esse apego, sem esse é meu, ai, porque isso é meu. Não. A vida me trouxe isso. E no aqui e agora, eu vou aproveitar, eu vou saborear. É no aqui e agora. Daqui a pouco pode ser que aconteça outra coisa. Por isso que nós temos que estar no aqui e agora, para que a gente aproveite agora esse bonde que está passando. Porque se a gente fica lá no passado, lá no futuro, vários bondes estão passando e a gente não está aproveitando nada. E aí, como a gente não está presente, como a gente não está vivenciando esse momento, esse aqui e agora, a gente não está aprendendo a lição necessária. E aí aquilo que a gente tanto deseja, não vem. A única coisa que a gente sabe é que a gente faz e não consegue. Só que a gente não percebe. Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando no passado, eu estou olhando no futuro, eu estou sonhando com coisas que nem estão acontecendo, ou eu estou vivendo a vida como ela se desenrola no aqui e agora. Porque é aqui e agora que tem a lição. Não é nem no passado, nem no futuro. É no aqui e agora. Eu sei que a gente está muito acostumado a falar que o passado nos ensina muito. Mas eu já disse isso em algumas aulas aí, que não foi desse livro, mas eu sei que eu já disse. A gente não precisa se preocupar com o passado. O passado nos persegue. O que não foi aprendido nos persegue. Então a gente não precisa ficar olhando para o passado. Ai, deixa eu aprender a olhar para esse passado. Não. Se eu estive no passado, lá aquele tempo, que naquele tempo do passado, na verdade, naquele tempo era o presente, né? Se eu estava presente e eu aprendi a lição lá naquele tempo, não tem por que eu ficar lá. Eu já aprendi, agora serão outras coisas. Agora, se eu não aprendi a lição, porque eu não estava no aqui agora, lá, esse passado está aqui, eu não preciso nem ir para lá, ele já está aqui mesmo. Se for lá em outra vida, né, para quem acredita nas vidas passadas, e eu acredito, então, para quem acredita, se foi lá na outra vida, acreditem, aqui vai estar entrando em ressonância comigo. E vai estar acontecendo aqui. Numa outra configuração, né? Mas vai estar acontecendo. Então, a gente não precisa perder tempo. Olha, esses povos xamânicos, né? Eles são muito inteligentes. Eles vivem o presente, eles ensinam isso. As civilizações mais antigas
ensinam isso. Jesus ensinou isso. Jesus falou: olhai os lírios do campo, lembram? Olhai os lírios do campo. Eu não vou lembrar tudo, mas o que ele dizia lá: olha como eles são lindos, eles são perfeitos, eles não estão preocupados. Por quê? Porque eles já são. E Jesus usava essas parábolas, né? Esses exemplos para mostrar essas realidades. Tá tudo aqui agora. Nós somos a mesma pessoa que a gente foi no passado e na outra vida. Se a gente não fez nada para melhorar, somos iguaizinhos, não mudou nada. Para que ficar lá no passado se eu já sou aquilo mesmo? Agora, se eu já sou outra, é porque eu melhorei. Para que eu vou lá no passado se eu já melhorei? Vamos ver aqui. O Chico Xavier também é um que falou: olha, não precisa voltar a fazer regressão. Para que fazer regressão? Para que isso? Você quer saber o que você foi na vida passada? Olha para quem você é hoje. O próprio Chico Xavier já deu a dica. Olha quem você é hoje. Você já sabe quem você foi. E se você foi um faraó, por exemplo, você era esse faraó, com esse jeitão aqui, ó. Desse jeito. Você não era incrível? Bah, não. Isso aí é sonho do ego. É criação do ego, o ego grande, né? Que muitas pessoas que fazem aí regressão de diversas formas, foi faraó. Foi rei, não sei das quantas. É o ego grande. Não importa o que foi. E se foi, olha, você foi esse rei aqui, com esse seu jeitão. Que grande, né? Vai saber, né? A gente precisa começar a ter coerência na nossa vida. Bom senso. A gente precisa. Porque a gente não é criança, né? Nós precisamos ter uma maturidade espiritual. Ir em busca dessa maturidade espiritual. Sem essa maturidade, como nós esperamos crescer tanto na vida como a gente quer, como a gente sonha? A evolução não dá saltos. É evidente que todas essas coisas continuarão a desaparecer. Os ciclos continuarão a ir e vir. Mas sem a dependência, deixa de haver o medo da perda. A vida flui com facilidade. Então, ele quer dizer que, poxa, se você está mudando dentro de você e as coisas estão sendo aceitas, né, e você está fluindo melhor, né, aquilo tudo que você já lutava tanto, você começa a perceber que está vindo, opa. E é lógico que tudo isso, uma hora, começa a rarear. Por quê? Por causa da impermanência dos ciclos. A baixa energia, a alta energia, esses ciclos de baixa e alta energia, que é fluxo universal. Nós não vamos mudar isso. Não adianta. Não vamos mudar. Nós temos que aceitar essa impermanência da vida aqui encarnados na Terra. Porque é assim que funciona, né? As coisas vão continuar acontecendo, indo e vindo, mas nós não temos mais essa dependência de que tudo seja eterno, né? Nós não precisamos mais ter medo da perda, de perder nada, porque uma coisa vai, a outra coisa vem, e assim funciona a vida. A gente se solta livre, vamos viver, vamos fluir na vida, vamos navegar na vida, né? E aproveitar a vida. A vida precisa ser vivida e aproveitada. Nós não podemos aceitar sair da vida sem exercer o nosso direito de viver. E quantas pessoas saem da vida sem ter vivido? Não é?
Aí ele diz mais: usar e abandonar a negatividade. Vamos ver o que ele quer dizer. Toda negatividade é resistência. Mais uma dica que ele está dando. Viu negatividade em você, nos seus pensamentos? Opa, ao que você está resistindo? Toda negatividade é resistência. A negatividade vai desde a irritação ou da impaciência até a cólera mais feroz, desde um estado de espírito depressivo ou de um ressentimento obstinado até um desespero suicida. Então, a negatividade, ela é uma forma de expressão que vai se revestir de diversas roupagens, né? Ela pode vir em forma de uma irritação. O que está te irritando? O que está te incomodando? Tudo que acontece que você resiste vai causar uma emoção desse tipo. Observe. Pense que aí, nessa observação, está o seu próximo passo da sua evolução. Quem mais precisa dar valor à evolução do que a gente mesmo, para nós mesmos? Não sou eu que vou fazer a evolução de ninguém. Eu quero ver se eu consigo fazer a minha. Dar os meus passos aqui, ó. Aí a gente compartilha com os amigos, né? Mas nem todos aceitam. Tem pessoas como Eckhart Tolle e tantos outros compartilham com o mundo. Porém, de todas as pessoas que leem o livro, quantas será que entendem a mensagem? Quantas? Quantas que mergulham nesse conhecimento e trazem para suas vidas? Quantas? E eu espero que a gente consiga mergulhar nesse conhecimento e que a gente consiga dar pequenos passos, mas que a gente consiga mudar alguma coisa na nossa vida. Que não seja um ensinamento que veio em vão, né? Por vezes, a resistência desperta o corpo de dor emocional. E, nesse caso, qualquer situação poderá produzir uma negatividade intensa, como, por exemplo, cólera, depressão ou um profundo pesar. É quando afeta ali o nosso corpo de dor, né? Aquela resistência. Então, qual é a nossa tarefa? Ficar lá chorando? Tudo bem, chorar é bom. A gente pode chorar, a gente pode extravasar. Feito isso, não sai andando e vida que segue. Não. Feito isso, opa, vamos observar. Toda pessoa que faz o autoconhecimento acaba sendo terapeuta de si mesma. Não tem como fugir. Passa a ser um auto-observador de si mesmo. E quando a gente tem o conhecimento, a gente tem um grande poder nas nossas mãos. Não tem como a gente não fazer alguma modificação na nossa vida. E quando a gente começa a modificar um pouquinho a nossa vida e a gente percebe, é uma energia que vai nos puxando. Daí a gente dá um meio passinho, daqui a pouco a gente já está dando um passo inteiro, e por aí vai. Então a gente não pode desprezar esses momentos. O que a gente tem dentro, né? Ao que nós estamos resistindo. E por que nós estamos resistindo? O que a gente não deixa ir? Resistir é não deixar ir, não é? Quando eu não deixo uma pessoa embora e eu seguro, o que eu estou fazendo? Resistindo com força. Eu não deixo. A pessoa quer ir e eu não deixo porque eu seguro. Eu estou resistindo. Vamos
colocar isso para a nossa vida? Por que eu estou com essa raiva toda? Por que eu estou com essa depressão toda? Por que eu estou desse jeito? Estou resistindo a algo, não estou deixando ir, não estou aceitando. Quero as coisas do meu jeito. Às vezes acho que eu sou capaz de modificar tudo, ou de controlar tudo, a todos, o mundo. Cada um de nós vai poder observar essa resistência dentro de si mesmo. E será muito interessante, porque vai ser uma pesquisa, uma busca misteriosa, porque a gente não sabe o que é. Mas a gente começa a buscar o que é. E quando a gente encontra, parece o eureka, né? Eureka, opa! É uma alegria tão grande quando a gente descobre, quando cai a ficha, que olha, que delícia que é aprender. É maravilhoso quando cai a ficha. O ego acredita que pode manipular a realidade através da negatividade e assim obter o que quer. Acredita que pode atrair através dela uma situação desejável ou desfazer uma indesejável. Sabe aquele momento em que a gente fica tristonho e fica ali? E a gente adora quando alguém vem e pega a gente no colo e dá o ombrinho e fica. Pior quando a gente está ligado aí com a espiritualidade, né? E a gente tem essa conexão com os mentores, e aí piorou. Porque aí a gente fica, ou a gente fica com raiva de alguma coisa, ou a gente fica revoltado. Lá no fundo, a gente acha que algum deles vai vir, coitadinha. Só que não é assim que funciona. Não. Porque eles deixam. E não é porque eles são ruins, não. É porque a escolha, a liberdade tem um preço. Não ser criança tem um preço. E se eles fazem isso é porque eles acreditam na gente. Eles acreditam que a gente é capaz. Eles ficam ali. Só que a nossa energia não permite que eles se acheguem mais. Nem que eles quisessem. Porque não dá, a nossa energia é densa. Como a gente vai atrair esse ser com essa energia super sutil? Se a gente fica no chororô, a quem que a gente atrai? Os nossos iguais. E aí o que acontece? A gente fica ali, chorando, entristecido, sempre esperando que aquilo cause alguma comoção ao universo. Isso é tudo a nível inconsciente. É inconsciente isso. Nem a gente se toca do que está acontecendo. Porém, quando a gente começa a crescer um pouquinho, a gente já para com isso. E para de fazer as birras, né? E aí a gente percebe. Começa a vislumbrar algumas realidades. É como se ao termos aquela espécie de autopiedade, algum ser elevado pudesse nos ouvir e se sensibilizar por nós. Não adianta. Porque a autopiedade é uma energia densa, muito densa, pena de si mesmo. Não vai conseguir atrair um ser que tem uma energia muito mais sutil, não tem como. Né? É só estudar bioenergias que a gente vai entender. O livro Um Curso em Milagres,
eu acredito que muitos devam conhecer, é bem famoso, né? Faz notar corretamente que sempre que você se sente infeliz, há uma convicção inconsciente de que a infelicidade lhe comprará o que você deseja. É inconsciente isso. É o que eu estava falando agorinha. É como se algo, ou alguém, ou algo no universo fosse ter piedade. Toma, pega o que você quer. Olha, você quer essa situação? Toma agora, toma, não chora mais, toma. Não é assim que funciona. E você, a mente, não acreditasse que a infelicidade funciona, por que razão criaria? Então, se a mente não acreditasse nisso, por que ela ficaria fazendo isso? Porque a mente acredita nisso. Ela quer manipular uma situação que não é manipulável. A única função útil da negatividade é fortalecer o ego. E é por isso que o ego adora. Então, o ego se sente bem fazendo isso. Porque isso traz uma falsa segurança. A responsabilidade, a liberdade, o crescer, ele traz algo de mágico, mas também ele traz algo que assusta a mente. Pensa numa pessoa, uma criança que sai por aí, na rua, ficou sempre dentro de casa. O que ela vai sentir? Medo. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Aqui não é seguro. Volta correndo para casa e vai lá para o papai e para a mamãe. A mente quer ficar num estado seguro e ser livre, ser responsável. Crescer é uma situação muito ameaçadora para a mente. Ela não quer. Tem tudo a ver nós cuidarmos dessa nossa forma de ver a vida, de como nós vamos viver a vida e como a gente pensa, né, sobre a vida. A negatividade não é absolutamente nada natural, é um poluente psíquico. E há uma profunda ligação entre o envenenamento e a destruição da natureza e a enorme negatividade que se foi acumulando na psique humana coletiva. Então, ainda, além da nossa negatividade, né, existe a negatividade psíquica da coletividade humana, que fortalece, né, todas essas ações que nos destroem, inclusive a questão da destruição da natureza. Então, tudo isso está ligado. Então, quer dizer que se a gente começa a mudar nossa forma de ver e nós passamos a viver isso e a ser até exemplo para outras pessoas, e mais pessoas começam a melhorar isso dentro delas, a gente também começa a melhorar essa psique coletiva da humanidade, né? Nós entramos naquela corrente de pensamentos que estão aí e que vão melhorar a média energética desse planeta, né? Nós temos que fazer parte dessa corrente e não daquela corrente que destrói, como acontece aqui, essa corrente de negatividade da nossa coletividade, né? Nenhuma outra forma de vida neste planeta conhece a negatividade, apenas os seres humanos. Então, não tem macaco negativo, cachorro negativo, não tem gato negativo, não tem, né? É só os seres humanos que tem isso. E também nenhuma outra forma de vida viola e envenena a terra que a sustenta. Nenhum ser da natureza viola a própria natureza onde eles vivem e se alimentam. Eles vivem numa sinergia com a natureza. Já o ser humano, né? Não precisa nem falar nada, né?
Os únicos animais que ocasionalmente poderão sentir algo parecido com a negatividade ou mostrar sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos. O ser humano consegue estragar até os animais, né? E se ligam desse modo à mente humana e à sua insensatez. Então, nós vemos vários aí animais que ficam depressivos. Tipo um cachorro, né? Ficou depressivo. Mas por que eles acabam absorvendo essa negatividade? Porque eles vivem com o ser humano. Porque na sua intimidade, nos seus instintos, eles não têm isso. Eles ficam como que corrompidos com as emoções humanas. Até as plantas. As plantas absorvem a negatividade também e morrem. Mas elas são negativas? Uma rosa é negativa? Não. É o ser humano, que é o único ser capaz de expressar emoções e sentimentos. E que tem pensamentos que geram tudo isso. Aí, o autor fala o seguinte: convivi com vários mestres zen, e todos eles eram gatos. Até mesmo os patos me deram importantes lições espirituais. Observá-los é em si uma meditação. Eles vogam tão calmamente, em paz consigo próprios, tão totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, como só uma criatura sem mente o pode ser. Ele até observou a questão dos animais aqui, né? Então, mesmo que os animais briguem, quando a briga termina, não guardam rancores. Ele até comenta que os patos, os animais, assim, as aves, né? Quando brigam, elas, no fim da briga, elas batem as asas assim, se chacoalham, que é para soltar toda aquela energia. E aí eles vão viver a vida deles. Acabou. Muito parecido com os seres humanos, né? Aí ele faz uma pergunta. E uma emoção negativa não poderia conter também alguma mensagem importante? Como, por exemplo, se eu me sentir deprimido com frequência, isso poderá ser um sinal de que na minha vida alguma coisa corre mal e serei obrigado a olhar para a minha situação de vida e fazer algumas alterações. Portanto, devo escutar o que a emoção tem para me dizer e não rejeitá-la, simplesmente como sendo negativa. Então, ele quer dizer que as emoções negativas não vão dar mensagens para nós a respeito de nós mesmos, né? Será que a gente não tem que olhar para ela para saber o que acontece? Aí ele responde o seguinte: quando atinge um certo grau de presença, você deixa de precisar da negatividade para lhe dizer o que é preciso na sua situação de vida. Mas, enquanto a negatividade estiver lá, você deve usá-la. Por isso que ele falou lá no início, usar e abandonar a negatividade, né? Então, enquanto você ainda não tem um certo grau de presença, você vai usar essa negatividade. Use-a como uma espécie de sinal que lhe lembre para estar mais presente. Então, a negatividade ela serve para nos dar aquele toque de que você não está presente. O que você perdeu? Qual foi o momento que você não esteve aí presente e você perdeu? Por isso que você está assim. Você não teve algum aprendizado aí que você poderia ter tido, né? Podemos refletir sobre a nossa vida no que estamos sendo resistentes e não no que estamos vendo, né? É aquela questão que eu já havia falado da gente observar, né? Quando nós estamos sendo ou não ausentes. Eu vou terminar por aqui, então até a próxima.